O momento mais perigoso da sua vida não é quando tudo dá errado. É quando tudo parece certo, mas você não sente absolutamente nada. Você continua vivendo, trabalhando, sorrindo, mas algo em você já foi embora. E diga-me, quantas vezes você já se perguntou em silêncio: por que nada mais me empolga, se minha vida está aparentemente bem? E se eu te dissesse que isso não é o começo do seu fim, mas o início da sua transformação mais profunda? Você foi ensinado a desconfiar de qualquer momento em que sua motivação desaparece, como se a ausência de entusiasmo fosse um defeito, uma falha de caráter, algo que precisa ser corrigido rapidamente. Mas eu lhe pergunto com toda honestidade: será mesmo que tudo aquilo que perde o brilho dentro de você precisa ser consertado? Ou será que algumas coisas simplesmente chegaram ao fim do seu ciclo? Observe com cuidado. Esse vazio que você sente não surgiu de forma brusca. Ele não gritou, não destruiu tudo ao seu redor. Pelo contrário, ele se instalou em silêncio. Você continua acordando, cumprindo suas responsabilidades, respondendo mensagens, conversando com as pessoas, mas há algo diferente. Algo que antes fazia seus olhos brilharem agora parece apenas mais uma tarefa. E isso te confunde, porque não há um motivo claro. Não houve uma tragédia, uma perda evidente, nada que justifique essa mudança. Então sua mente tenta explicar: talvez eu esteja ficando preguiçoso, talvez eu esteja perdendo minha essência, talvez algo em mim esteja quebrado. Mas e se eu lhe dissesse que não há nada quebrado em você? A psique humana não é estática. Ela não foi feita para sustentar os mesmos desejos, os mesmos papéis, as mesmas paixões por toda a vida. Existe uma força invisível dentro de você, uma energia psíquica que se move, se reorganiza, se retira quando percebe que algo já não contribui mais para o seu crescimento. E quando essa energia começa a se afastar, a primeira sensação não é dor intensa, é distanciamento. É como estar presente, mas ao mesmo tempo não estar. Como participar da própria vida, mas sem realmente se sentir dentro dela. Agora pense comigo. Quantas escolhas você fez ao longo da vida que não nasceram de você, mas das expectativas dos outros? Escolhas para ser aceito, para ser reconhecido, para se sentir seguro. Um caminho profissional que parecia certo. Um relacionamento que fazia sentido naquele momento. Uma versão de si mesmo que funcionava bem no mundo. Tudo isso foi necessário, mas necessário não significa permanente. E quando você continua investindo sua energia em algo que já cumpriu seu papel, o resultado não é crescimento, é esgotamento. É por isso que esse vazio pode surgir justamente quando tudo parece estar no lugar. Você tem estabilidade, tem estrutura, tem uma identidade construída, mas por dentro, algo começa a se retirar. E isso assusta, porque não há nada externo para culpar. Você olha ao redor e pensa: minha vida está boa, então por que eu me sinto assim? E essa é a pergunta errada. A pergunta correta seria: o que dentro de mim deixou de se reconhecer nisso tudo? Talvez você já tenha sentido isso ao entrar em um ambiente que antes te animava e perceber que agora não há mais conexão. Ou ao conversar com alguém e sentir que suas palavras já não carregam o mesmo significado, ou até mesmo ao alcançar algo que você desejou por anos e perceber que a satisfação não dura. Isso não é ingratidão. Isso é consciência começando a despertar. E aqui está algo que poucos têm coragem de admitir. Continuar tentando forçar o entusiasmo por algo que já perdeu o sentido é uma forma de violência contra si mesmo. É como tentar reacender uma chama que já se apagou, ignorando o fato de que talvez você não precise mais daquela luz, porque outra está tentando surgir em um lugar que você ainda não olhou. Então, ao invés de lutar contra esse vazio, eu lhe proponho algo diferente. Observe-o, sem julgamento, sem pressa para consertar. Apenas perceba.
O que exatamente perdeu o sentido? Foi o que você fazia? Ou foi a razão pela qual você fazia? Porque às vezes não é a atividade que morreu, é a identificação com ela. E se você tiver coragem de permanecer nesse espaço por um instante, sem fugir, sem se distrair, começará a perceber algo sutil. Por trás da ausência de interesse, existe um movimento silencioso acontecendo. Algo dentro de você está se reorganizando. Algo está sendo encerrado, não como punição, mas como preparação. Você não está perdendo a vida. Você está perdendo uma versão limitada de quem você acreditava que precisava ser. Agora, permita-se encarar algo que você talvez tenha evitado por muito tempo. O que realmente te assusta não é perder o interesse pelas coisas, é perder a identidade que você construiu em torno delas. Porque durante anos, talvez décadas, você aprendeu a se definir pelo que faz, pelo que conquista, pelo papel que desempenha na vida dos outros. Você não é apenas alguém que trabalha, você se tornou o profissional dedicado. Você não está apenas em um relacionamento, você se tornou a pessoa confiável, presente, necessária. E quando o interesse começa a desaparecer, não parece que você está apenas mudando, parece que você está desaparecendo junto. E então surge o medo, um medo silencioso, mas profundo. Se eu não sou mais isso, então quem eu sou? E essa pergunta é tão desconfortável que a maioria das pessoas prefere não fazê-la. Preferem continuar, insistir, forçar. Porque há uma segurança estranha em permanecer naquilo que já é conhecido, mesmo que isso esteja vazio. O sofrimento familiar parece mais suportável do que o desconhecido libertador. E talvez você já tenha vivido isso. Permanecer em um caminho que já não fazia sentido, apenas porque sair dele significaria encarar o vazio. Permanecer em uma relação que já não nutria sua alma, apenas porque o medo da solidão parecia maior do que o desgaste constante. Permanecer sendo quem todos esperam, enquanto por dentro você sente que está se afastando de si mesmo. O ego, essa estrutura que organiza sua identidade consciente, não foi feito para lidar com esse tipo de ruptura. Ele precisa de estabilidade, de definição, de controle. Ele quer saber quem você é, para onde está indo, o que deve fazer. E quando tudo isso começa a se desfazer, ele entra em estado de alerta. Ele tenta negociar com você. Diz que você só precisa de mais disciplina, de um novo estímulo, de um descanso temporário. Ele tenta reacender a chama antiga, como se fosse possível voltar a ser quem você já foi. Mas no fundo, você sabe que não é. E quanto mais você tenta se forçar a sentir o que já não sente, mais evidente se torna a distância entre quem você era e quem está começando a surgir. É como vestir uma roupa que já não serve mais. No início, você tenta ajustar, puxar, insistir. Mas chega um momento em que não há mais como ignorar. Aquilo não foi feito para a pessoa que você está se tornando agora. Quantas vezes você já se pegou dizendo, eu deveria estar feliz com isso, mas não está? Quantas vezes você tentou convencer a si mesmo de que ainda fazia sentido, apenas porque era o que esperavam de você? E aqui está uma verdade difícil de aceitar. Muitas das escolhas que você fez não nasceram da sua essência, mas da necessidade de pertencer. E isso não é um erro, foi necessário. Mas não pode ser permanente, porque chega um momento em que a psique exige mais, não mais adaptação, mas autenticidade. E essa exigência não vem como um grito, vem como perda de interesse, como desconexão, como esse sentimento estranho de estar vivendo no automático. E quanto mais você ignora isso, mais intenso se torna o conflito interno, porque uma parte de você quer continuar, enquanto outra já não consegue mais. E talvez o maior medo de todos seja este. E se ao deixar essa versão de mim morrer, eu não encontrar nada no lugar? E se não houver uma nova identidade pronta? E se eu me perder completamente? Mas o que você precisa compreender
é que esse perder-se não é um erro. É parte do processo. Ninguém se transforma mantendo intacta a antiga estrutura. Algo precisa ser dissolvido para que algo mais verdadeiro possa emergir. Eu já vi esse movimento acontecer não apenas em pessoas comuns, mas em mentes extraordinárias. Friedrich Nietzsche, por exemplo, mergulhou tão profundamente em seus próprios conflitos internos que acabou sendo consumido por eles. Sua incapacidade de integrar certas forças psíquicas o levou a um colapso. Isso nos mostra algo importante. Não é o confronto com o interior que destrói. É a falta de estrutura para atravessá-lo. Fugir de si mesmo não protege, apenas adia o inevitável. Por isso, ao invés de lutar desesperadamente para manter quem você sempre foi, talvez seja a hora de fazer algo que exige muito mais coragem. Permitir que essa versão de você se encerre. Não com violência, não com culpa, mas com consciência. Porque aquilo que você foi, cumpriu sua função. Mas você não nasceu para permanecer o mesmo para sempre. Então eu te pergunto com toda a seriedade, o que em você já morreu, mas você ainda está tentando manter vivo? Chega então um momento em que você não consegue mais se enganar. Você olha para dentro e percebe que não sabe mais quem é, nem o que quer, nem para onde está indo. E isso não é uma metáfora exagerada. É uma experiência real, crua, profundamente desorientadora. Porque durante toda a sua vida, você foi condicionado a ter respostas, a definir metas, a seguir direções claras. Mas agora, não há direção. Há apenas silêncio. E esse silêncio incomoda mais do que qualquer dor explícita, porque ele não pode ser explicado facilmente, não pode ser resolvido com uma decisão rápida, não pode ser preenchido com mais esforço. É aqui que muitos recuam. É aqui que a maioria corre de volta para o que é familiar, mesmo que já esteja vazio. Buscam qualquer coisa que devolva a sensação de controle. Novos planos, novas metas, novos compromissos. Qualquer coisa que impeça esse confronto com o desconhecido. Mas eu lhe digo com toda clareza, esse espaço de incerteza não é um erro no seu caminho. É o próprio caminho. Você foi ensinado a agir diante do desconforto, a resolver, a consertar, a preencher. Mas existem momentos em que agir é justamente o que impede a transformação. Porque esse vazio que você sente não é um espaço que precisa ser ocupado. É um espaço que precisa ser atravessado. E atravessar exige algo que poucos desenvolvem: a capacidade de permanecer. Permanecer sem respostas. Permanecer sem certezas. Permanecer sem se apressar para reconstruir uma nova identidade apenas para aliviar a ansiedade. Porque toda identidade criada às pressas carrega o mesmo problema da anterior. Ela não nasce da sua essência, nasce do medo de se perder. E talvez você já tenha tentado isso. Talvez já tenha sentido esse vazio antes e rapidamente o preencheu com novos objetivos, novos papéis, novas distrações. E por um tempo funcionou. Mas então, mais cedo ou mais tarde, o mesmo vazio voltou, porque o que precisava ser transformado não foi tocado, apenas coberto. Existe um nome simbólico para esse momento, a noite escura da alma. Não como algo místico ou distante, mas como uma fase inevitável do desenvolvimento humano. Um período em que tudo o que sustentava sua identidade começa a se dissolver, e você ainda não tem nada sólido no lugar. E o que torna essa fase tão intensa não é o sofrimento evidente, mas a ausência de sentido. Você continua vivendo, mas não sente a mesma urgência, a mesma clareza, a mesma motivação. E isso pode fazer você acreditar que está falhando, que está ficando para trás, que há algo errado com você. Mas eu lhe pergunto, e se pela primeira vez você não estiver atrasado, mas exatamente onde precisa estar? Durante um período da minha vida, mergulhei profundamente nesse estado. Eu me afastei das certezas que antes me guiavam e comecei a confrontar conteúdos internos que jamais havia explorado dessa forma. Não havia mapas, não havia garantias,
apenas imagens, sonhos, símbolos emergindo de um lugar que eu ainda não compreendia totalmente. E houve momentos em que tudo parecia caótico, quase insuportável, mas foi exatamente nesse mergulho que encontrei as bases para compreender a psique humana de maneira muito mais profunda. Se eu tivesse fugido daquele vazio, se tivesse tentado preencher rapidamente aquele espaço com respostas prontas, tudo aquilo teria se perdido. E é isso que está diante de você agora, não uma falha, mas uma travessia. E toda travessia exige que você abandone algo antes de alcançar outra margem. O problema é que você quer garantias antes de soltar o que já não serve. Quer ter certeza do que virá antes de deixar o que precisa ir. Mas a transformação não funciona assim. Primeiro vem o vazio, depois o significado. Então eu lhe proponho algo simples, mas extremamente desafiador. Durante os próximos dias, quando sentir esse impulso de fugir, de se distrair, de preencher, de resolver, apenas observe. Fique em silêncio por alguns minutos, sem música, sem tela, sem estímulo. E pergunte a si mesmo, com honestidade brutal, o que eu estou evitando sentir? Não tente responder imediatamente. Apenas permita que a pergunta ecoe. Você pode descobrir que por trás da apatia existe cansaço. Por trás do cansaço, frustração. Por trás da frustração, escolhas que nunca foram verdadeiramente suas. E ao invés de fugir disso, você começa a enxergar. E enxergar é o primeiro passo para transformar. Esse vazio não veio para te destruir. Ele veio para remover tudo aquilo que não é essencial. E quanto mais você tenta preenchê-lo apressadamente, mais você prolonga o processo. Mas quando você finalmente aceita permanecer, algo começa a mudar. De forma sutil, quase imperceptível. Uma nova percepção, uma nova sensibilidade, uma nova forma de escutar a si mesmo. E então, aquilo que antes parecia ausência, revela-se como espaço, e esse espaço é onde algo verdadeiro começa a nascer. E se você tiver coragem de permanecer nesse processo sem fugir, sem se apressar, sem tentar reconstruir rapidamente uma nova versão de si mesmo, algo começa a acontecer. Não como um grande evento, não como uma explosão de clareza, mas como uma mudança silenciosa na forma como você se relaciona com a vida. Você começa a perceber que já não sente a mesma necessidade de provar algo para alguém. Aquela urgência constante, aquela ansiedade para corresponder, para ser visto, para ser validado, começa a perder força. E isso pode ser estranho no início porque você passou tanto tempo acreditando que precisava dessa pressão para existir, que quando ela desaparece, surge uma sensação de vazio diferente, mas desta vez, um vazio mais leve. Você começa a notar pequenas mudanças. Situações que antes drenavam sua energia já não têm o mesmo poder sobre você. Conversas superficiais se tornam cansativas mais rapidamente. Ambientes que antes pareciam normais começam a soar desconectados e, ao mesmo tempo, algo curioso acontece. Você não sente mais tanta necessidade de reagir a tudo. Você observa mais, escolhe mais, responde menos por impulso. E isso não é frieza, como muitos podem interpretar. Isso é discernimento. Pense na sua própria vida. Quantas vezes você disse sim quando queria dizer não apenas para evitar conflito? Quantas vezes você manteve relações, compromissos, comportamentos, não porque eram verdadeiros, mas porque sustentavam uma imagem? Agora, sem perceber, você começa a se libertar disso, não por revolta, não por rejeição ao mundo, mas porque simplesmente já não faz sentido continuar. E aqui está a transformação que poucos reconhecem. Você deixa de viver a partir do ego, essa estrutura que precisa constantemente de confirmação externa, e começa a se alinhar com algo mais profundo, algo que não depende de aplauso, de comparação ou de desempenho. Esse centro mais profundo não grita, não exige, não se impõe. Ele apenas orienta, de forma silenciosa, mas firme. Talvez você perceba isso quando começa a escolher
caminhos mais simples, mas mais verdadeiros. Quando deixa de buscar intensidade em tudo e passa a valorizar coerência. Quando entende que nem tudo precisa ser grandioso para ter sentido. E isso muda completamente sua relação com o mundo, porque antes você buscava sentido fora. Agora começa a perceber que o sentido emerge de dentro. E isso traz uma liberdade que pode até assustar no início, porque você já não pode mais culpar o mundo por aquilo que vive. Você começa a perceber que suas escolhas agora são mais conscientes, mais alinhadas. E com isso vem uma responsabilidade maior, mas também uma leveza que você talvez nunca tenha experimentado. Leveza não como ausência de problemas, mas como ausência de conflito interno. Você ainda tem desafios, ainda tem responsabilidades, ainda enfrenta dificuldades, mas há algo diferente. Você não está mais lutando contra si mesmo. E isso muda tudo. Eu já observei esse processo em muitos indivíduos e posso lhe dizer: aqueles que conseguem atravessar esse caminho sem se apegar às antigas máscaras, sem se apressar para criar novas ilusões, desenvolvem uma força interior que não depende das circunstâncias. Eles deixam de reagir à vida e passam a agir a partir de um centro mais estável. E isso não os torna distantes, os torna inteiros. Mas aqui está um ponto essencial. Essa transformação não acontece porque você adiciona algo novo à sua vida. Ela acontece porque você começa a remover tudo aquilo que não é essencial. Cada interesse que se dissolve, cada motivação que desaparece, cada papel que perde o sentido. Não é uma perda, é uma revelação. É a percepção de que aquilo nunca foi verdadeiramente você, e quanto mais você aceita isso, mais clara sua vida se torna. Não necessariamente mais fácil, mas mais honesta. E a honestidade consigo mesmo é o solo mais fértil para qualquer transformação verdadeira. Talvez você comece a perceber que já não precisa estar em todos os lugares, nem agradar todas as pessoas, nem responder a todas as expectativas. E ao invés de se sentir vazio por isso, você se sente em paz, porque pela primeira vez você não está vivendo para sustentar uma imagem. Está vivendo para expressar quem você realmente é, mesmo que ainda esteja descobrindo isso aos poucos. E então, algo fundamental se revela. Você não perdeu o sentido da vida. Você apenas deixou de encontrar sentido em uma versão limitada de si mesmo. E isso, embora doloroso no início, é profundamente libertador. Se você olhar com atenção, verá que essa transformação não exige que você se torne alguém completamente diferente. Ela exige que você pare de fingir ser quem não é. E isso é muito mais difícil, porque implica abrir mão de tudo aquilo que te deu segurança até aqui. Mas também é o único caminho para se tornar inteiro. E quando essa integridade começa a se firmar, você já não precisa correr atrás de motivação, nem provar seu valor, nem convencer ninguém de que está no caminho certo. Há uma quietude dentro de você que sustenta suas escolhas, uma clareza que não precisa ser explicada, uma presença que não depende de estímulo constante. E talvez daqui a algum tempo você olhe para esse momento em que tudo parecia sem sentido, e perceba que foi exatamente ali que sua vida começou a se tornar verdadeira. Aquilo que parece vazio na sua vida não é ausência de sentido, é a retirada de tudo aquilo que já não é verdadeiro para você. E quanto mais você tenta lutar contra isso, mais se afasta de quem realmente está se tornando. Mas quando você para, observa e aceita esse processo, algo dentro de você começa a se alinhar de uma forma que nenhuma conquista externa jamais poderia proporcionar. Então, ao invés de perguntar o que há de errado comigo, comece a perguntar o que em mim está tentando nascer. Essa mudança de pergunta pode transformar completamente a forma como você enxerga esse momento da sua vida. E se isso fez sentido para você, o próximo passo é continuar aprofundando
essa jornada. O vídeo que está aparecendo na sua tela agora vai te ajudar a subir mais um degrau na sua evolução de sabedoria, te levando ainda mais perto de se tornar uma versão mais consciente, mais forte e mais verdadeira de si mesmo. Eu te agradeço por estar aqui e antes de ir, eu quero te propor algo simples, mas poderoso. Escreva nos comentários alguma palavra que melhor define seu momento agora. Ao escrevê-la, você torna consciente esse processo que talvez estivesse apenas acontecendo de forma inconsciente. E mais do que isso, você se conecta com outras pessoas que também estão nesse caminho, criando uma energia coletiva de transformação que fortalece ainda mais essa jornada. Eu te espero no próximo vídeo.